Bom dia, irmãos. Para mim é uma honra inenarrável estar aqui na igreja que eu cresci, na igreja que eu conheci Jesus. Agradeço ao conselho pelo convite de falar um assunto que eu tenho verdadeira paixão, que é sobre dislexia. Pipo, por que falar desse tema ou por que falar desse assunto dentro da igreja? Dislexia é uma dificuldade específica de aprendizado, caracterizada pela extrema dificuldade de ler e escrever. Agora imagina se uma criança com essas características senta nos bancos da igreja, na nossa escola bíblica dominical. Ou até então, pais aqui percebem que o filho tem dificuldade para ler, escrever e aprender. O que fazer? Por isso, o tema da minha aula. Como a igreja pode ajudar as pessoas com dislexia? E Pipo, por que você vai falar sobre dislexia? Por quê? Uau! Porque eu sou disléxico. Falando um pouco aqui, muitos aqui me conhecem como tio Pipo, tenho o privilégio de dar aula na igreja lá para os nossos pequenos. Falando um pouco de mim, eu sou mestre em educação. Eu há 10 anos produzo conteúdo na internet sobre dislexia. Tenho um canal no YouTube, #me segue. Ativa o sininho para receber as notificações. Sou palestrante e participei da criação de projetos de lei para dislexia aqui no estado de São Paulo. É um assunto que eu sinto verdadeira paixão de falar. Porque Deus, na sua soberana misericórdia, na sua soberana vontade, escolheu, amém, pastor? Que eu nascesse com essa característica. E se Deus, na sua soberana misericórdia, permitiu que eu nascesse com essa característica, permite que eu fale dele, através da dislexia. Falando um pouco mais sobre as características da dislexia, eu vou falar sim como funciona o cérebro do disléxico e, na prática, como a igreja pode ajudar. Mas também contando um relato pessoal. Quando eu era criança, eu não conseguia aprender a ler e escrever. Eu aprendi a ler e escrever aos 11 anos de idade. Até essa idade eu não lia nada, eu não escrevia nada. Só que agora vai começar a sopa de letrinhas, porque além de dislexia, eu tenho TDAH e descalculia. Ou seja, além de ter dificuldade com as palavras, eu tenho dificuldade com os números e eu não paro quieto. Era uma beleza dar aula para mim quando eu era pequeno. Eu não conseguia aprender, segundo ponto, eu tinha extrema dificuldade para ler e escrever. Eu tinha extrema dificuldade com cálculos, para vocês terem ideia, até hoje eu não vejo hora em relógio de ponteiro. Eu sofria constantemente com a pressão da comparação. Quando eu era criança, frequentemente eu escutava, nossa, Pipo, por que você não lê tanto quanto o seu amiguinho? A sua amiguinha é mais nova e lê muito melhor do que você. Meu esforço parecia nunca ser suficiente e eu era rotulado de aluno problemático. Eu vivia na coordenação. Não porque eu fazia bagunça, mas porque eu não conseguia terminar de copiar as coisas do quadro e falava para mim, você está fazendo o corpo mole. Todo mundo está copiando menos você, vai para a coordenação. Mas eu não estou conseguindo. Vai para a coordenação, para você aprender. O tanto que eu já perdi de intervalo e de educação física para terminar de copiar as coisas do quadro, não está escrito. E isso, alguns dos meus professores. Agora tenta imaginar os outros apelidos que os coleguinhas adicionavam à lista. O meu maior medo quando eu era criança era de ir para a escola. Porque eu sabia que quando eu chegasse lá, a humilhação iria começar. E essa era a minha rotina dos meus 7 até os meus 11 anos. Porque com 12, aqui não é propaganda, mas com 12, consegui uma bolsa para estudar no Colégio Mackenzie e foi um divisor de águas para mim. Fiz prova adaptada, prova em local separado, vou discorrer um pouco mais isso.
Mas eu não queria ir para a escola. Não por malandragem, mas diversas vezes eu fingia estar doente para ficar em casa. Não por malandragem de criança, mas porque eu sabia que quando eu chegasse na escola, a humilhação iria começar. Isto posto, vou mostrar aqui como funciona o cérebro do disléxico. Cérebro, igreja, igreja, cérebro. Oi, cérebro. Quando alguém que não tem dislexia está lendo, aprendendo, retendo, memorizando informação, é ativado, avancei demais. É ativado dois lados aqui na parte de trás do cérebro. O nome chique, parietal e occipital. Não precisa memorizar esses nomes, mas fica nome de sugestão para pet. Parieto, occipito, vem. O lado, primeiro cérebro preto e branco. Quando alguém está lendo, aprendendo, retendo, memorizando alguma informação, é ativado esses dois lados aqui na parte de trás do cérebro. Na dislexia, o preto e branco que está embaixo. Cadê? Sumiu. Não é ativado como deveria. Nossa, Pipo, então você quer dizer que uma parte do seu cérebro não funciona? Quase. Porque Deus é tão bom, Deus é tão criativo, que olha o colorido do outro lado. O lado do não disléxico, o lado esquerdo perfeitamente ativado, quando está lendo e escrevendo. Na dislexia, cadê o lado esquerdo? Só tem um pontinho vermelho. O lado direito tem que trabalhar mais. Fazendo uma analogia, quem aqui lembra, nas casas antigas, quando a gente ligava vários equipamentos eletrônicos, secador de cabelo, aparelho de som, máquina de lavar, tudo ao mesmo tempo, o que acontecia com a chave geral da casa, pum, caía. É mais ou menos o que acontece com o cérebro de quem tem dislexia. Um nome chique para isso é sobrecarga cognitiva. O disléxico faz um grande esforço para ler e escrever, só que no final do dia, ele está exausto. Ele está assim. Filho, vamos ler alguma coisa? Está cansado. Está exausto. Quem tem dislexia apresenta 5 grandes características. Umas mais para um lado, outras mais para o outro, mas em geral 5 grandes características. Primeira grande característica, o clássico, leitura. O disléxico lê uma, lê 2, lê 3, lê 4, lê 5 vezes e não entende o texto que leu. Segunda grande característica é escrita. O disléxico pode ter as ideias mais maravilhosas na cabeça dele, mas na hora de transpô-las para o papel, complica. E a língua portuguesa não é muito justa com quem tem dislexia. A palavra exemplo tem som de Z, mas se escreve com X. Uma palavra que os jovens anseiam ter na vida, que é sucesso, a palavra sucesso tem 3 sons de S. Mas são 3 desenhos diferentes na mesma palavra. S, C e 2 S. Obrigado, língua portuguesa, por complicar a minha vida. Também quem tem dislexia é conhecido por omitir palavras. O filho manda um zap para a mãe, mãe, eu e meu amigo saímos para jogar bola. Ele jura que escreveu a frase completa. Só que aí fica, mãe, eu e meu amigo, bola. Aí a mãe liga. É o quê? Aí responde bravo. Não. Mãe, tá aqui, eu vou jogar bola. Lê a mensagem de novo. Ah, é? Terceira grande característica de quem tem dislexia. Dificuldade na memória de curto prazo. Mamãe ou papai manda fazer alguma coisa. Se não fizer na hora, a informação some da cabeça. Contando aqui um caso disléxico. No caso é meu mesmo. Ano passado, minha ilustre esposa pediu para que eu comprasse apenas um item no mercado.
Compre alface higienizada. Como vocês bem sabem, a alface higienizada é mais cara do que a alface comum. Cheguei no mercado, no setor de alfaces, e pensei assim, gente, a Black Friday de alface está muito barato. Gente, eu comprei alface a rodo. Dava para abrir uma quitanda de alface com tanta alface que eu comprei. Peguei as sacolas, cheguei em casa. E como todo bom marido, espera receber os parabéns, estufa o peito, trabalho feito. Minha esposa fechou a cara. Recém-casado, eu descobri que quando as esposas fecham a cara, a gente tem culpa em alguma coisa. Falei, não fui eu, o que é que eu fiz? Você lembra o que eu pedi para você comprar? Minha esposa falou. Lembro sim, alface higienizada. O que você comprou? Alface higienizada. Leia de novo. Está aqui, ó, alface IG. Estava escrito não higienizada, grande vermelho, eu não li. Meu cérebro só focou em higienizada. Aí Vossa Excelência, minha esposa, disse assim, agora você vai lavar tudo isso daqui. Sim, senhora, capitão. Pode deixar. Terceira já falei, primeira leitura, segunda escrita, terceira dificuldade na memória de curto prazo. A quarta e a quinta não são presentes em todos os disléxicos, mas tem uma prevalência alta de uns 40%. A quarta característica é a dificuldade na coordenação motora. Um nome chique é psicomotricidade. Na prática, quem tem dislexia demora para aprender a amarrar o cadarço. Eu aprendi a amarrar o cadarço com 12 anos. É considerado tardio. Quem tem e no meu caso também, influenciou na coordenação motora ampla. A galera do futebol sabe que eu sou goleiro. Por quê? Porque eu não preciso correr, eu não preciso dar passes espetaculares, eu não preciso chutar pro gol e tentar acertar. Chutou na minha direção, eu jogo na bola do jeito que dá. Pá! Às vezes que eu tentei correr, distendi o joelho. Você vê, habilidades. Outro causo como disléxico. Imagina juntando uma coisa na outra. Aula de educação física, circuito do basquete. Só que o disléxico tem dificuldade na memória de curto prazo. Se é o primeiro da fila para fazer o circuito, para onde eu tenho que ir? Vocês sabem bem que quando alguém erra um passe, erra uma jogada, os colegas eles não falam, por favor, meu amigo, tente mais uma vez, eu sei que você consegue. Não. Eles não falam assim. Eles não falam assim. Isso não fica dica para o futebol, é um relato pessoal, mas quando eu era criança, eu errava as jogadas. Pô, não toca para ele. Não toca para ele. Muitos disléxicos viram uma chavinha na cabeça. Para que eu vou jogar? Para ser humilhado? Então, muitas vezes, muitos disléxicos acabam querendo ficar de canto na educação física, porque sabem que a destreza esportiva demora. E quando eu digo dificuldade, gente, é dificuldade, não é incapacidade. A curva de aprendizagem do disléxico, ele pode ter a curva de aprendizagem, só que é maior. Enquanto alguém está aprendendo e evolui aqui, a criança com dislexia demora mais para evoluir. Mas aprende, evolui, se desenvolve. E a última característica de quem tem dislexia é uma característica que se chama literalidade. A dificuldade de entender ironia, sarcasmo, piada e duplo sentido. Leva as coisas ao pé da letra. Eu era criança, minha mãe falava assim para mim, nossa filha, eu vi uma notícia na TV e eu fiquei de cara no chão. Sério, mãe, você se machucou? Eu não entendia linguagem figurada. De vez em quando eu perguntava, é sério? Aquela dúvida, tá falando sério ou tá brincando? Tá falando sério ou tá brincando? E isso em si não é em si um problema. O problema é que, muitas vezes, colegas que estão em volta dos disléxicos
Vocês sabem bem, muitas crianças conseguem ser maldosas quando querem. Então, por ter dificuldade de entender ironia, sarcasmo, piada, duplo sentido, o disléxico tem dificuldade de entender a maldade dos outros. Quando está na escola, o disléxico colegas podem tentar passar a perna nele. Eu levava minhas cartinhas de Pokémon para a escola, me convenciam, falavam somebody love no meu ouvido, me convenciam a trocar todas as minhas figurinhas poderosas por figurinhas vagabundas que não valiam nada. Ou então falava assim para mim, nossa, Pipo, sempre foi meu sonho ter essa cartinha, só que a minha mãe não compra. Me dá a sua? Ah, você está precisando? Ó, pega. Aí eu chegava em casa super achando que eu tinha feito uma boa ação. Mãe, fiz uma boa ação na escola. Falei, o quê? Sabe a cartinha que você comprou para mim? Eu dei. Pera, minha mãe até travava. Peraí, aquilo que eu comprei, você deu? Sorriso largo. Para vocês terem uma ideia, o exemplo que eu vou dar é de um aluno meu. Pra vocês saberem com o que eu trabalho, eu dou cursos e mentorias para disléxicos. E um dos meus alunos, ele tem 45 anos. Eu posso dar esse exemplo que ele me autorizou a trazer, só não vou falar o nome dele. Ele montou um negócio com um amigo de infância. E certa vez o amigo de infância chegou para ele assim, olha, tem um documento para assinar no seu e-mail. A gente precisa pegar um empréstimo no banco para reformar aqui a empresa, e os sócios precisam assinar. Você assina lá? Esse meu aluno assina. Ele assinou. Tempos depois ele descobriu que o documento era para deixar ele como avalista no empréstimo. Para quem não sabe, avalista é quando você não paga a dívida no banco, o banco vai atrás de você dos seus bens. Aí você pode perguntar assim, mas ele foi meio bobo com isso. Até que foi. Mas pensem o contexto disléxico, leitura de contrato, linguagem técnica. Amigo de infância. Ele nunca ia achar que o amigo ia fazer isso com ele, mas acabou fazendo. Obviamente, eu hoje tenho 30 anos, sou menos inocente, menos ingênuo do que com 20, que por sua vez, menos inocente, menos ingênuo do que com 10. Mas o disléxico precisa se cercar de um corpo de sábios, como dizem provérbios, quando na multidão de conselhos existe sabedoria, cercar-se de pessoas sábias para evitar que seja enganado. E essas são basicamente as 5 características de quem tem dislexia: leitura, escrita, memória de curto prazo, coordenação motora e literalidade, levar as coisas ao pé da letra. Eu fiz certa vez um meme na minha página sobre leia como disléxico. Perceba que mesmo as letras invertidas dá para ler, olha só. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. Isso acontece porque nós disléxicos não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. O disléxico, por isso que ele comete tantos erros ortográficos, a mente dele presta atenção em coisas separadamente. Ou presta atenção no sentido que ele quer trazer, ou presta atenção na palavrinha. Tem dificuldade em fazer 2 coisas ao mesmo tempo, igual cópia do quadro. Ou presta atenção na explicação do professor, ou copia as coisas do quadro. Se copiar o quadro, não vai lembrar nada da matéria. Se prestar atenção na explicação do professor, não vai copiar tudo. Mas também nem tudo é coisa ruim. Voltando aqui no cérebro do disléxico, lado direito mais ativado. Até quem se interessar, no canto inferior esquerdo tem um nome, Lasseli Scheiwitz, é uma das maiores autoridades em dislexia no mundo. Peguei essas imagens do livro dela. Nas pesquisas científicas dela, ela percebeu que disléxicos pontuam muito bem em testes de criatividade e ideias originais. Então, se você tem um filho disléxico, de vez em quando o seu filho vai ter uma tirada, sacada,
uma fala sofisticada que surpreende todo mundo em volta dele. Filho solta alguma coisa. Nossa, filho, de onde você tirou isso? Consegue fazer umas conexões que nem você imaginava que ele conseguia fazer. Mas como a igreja pode ajudar? Isto posto, como é que a igreja pode ajudar? Primeiramente, vou falar dicas para disléxicos lerem a Bíblia inteira. E sim, essa é a minha Bíblia. Eu sou disléxico, tenho dificuldade na leitura, uma vez disléxico para sempre. Nasci com dislexia, morrerei com dislexia, e dislexia tem um fator hereditário. Então, ou seja, nós disléxicos vamos dominar o mundo. Mesmo tendo dificuldade de leitura e de escrita, eu li a Bíblia toda. Contando um caso disléxico aqui, quando eu estava na faculdade, pra vocês terem uma ideia, eu levei 3 anos para ler a Bíblia inteira. Eu li em média um capítulo por dia. Nem mais, nem menos. Todo dia. Só não comecei por Gênesis, pastor. Eu comecei por Mateus. Novo Testamento, 1 ano. E 2 anos para ler o Velho Testamento. E certa vez na faculdade, eu, na hora do intervalo, lendo a minha Bíblia, aproveitando os intervalos de aula, um colega olhou para mim e falou assim: "Mas, Pipo, você não tem dislexia? Para que você lê tanto? Para que você lê tanto a Bíblia?" Aí de vez em quando a gente tem umas sacadas. O Espírito Santo às vezes ilumina a nossa mente, a nossa fala. E eu respondi para ele assim: eu leio e releio porque Deus permitiu que eu tivesse dislexia para passar mais tempo estudando a palavra dele, até entender. Esses pontos que eu trouxe é dificuldade, não é incapacidade. Quem tem dislexia é capaz de ler, só demora mais. E se um disléxico conseguiu ler a Bíblia inteira, vocês também conseguem ler a Bíblia inteira. Deus foi muito bom comigo. E aqui, dicas práticas, para caso a igreja encontre um disléxico aqui na igreja. Primeiro, dê uma visão geral da leitura do capítulo, do livro, antes de iniciar a leitura. O que foi que eu fiz? Tem um canal no YouTube muito bom chamado Bible Project. Disléxicos são visuais. E ele dá um resumo muito bom de cada livro da Bíblia. Sempre quando eu vou estudar a Bíblia, eu quero entender o contexto, como Cristo está naquele livro, como ter uma interpretação melhor. E ele vai construindo este mapa mental, este mapa visual, conforme o vídeo vai passando. Disléxicos, outro ponto forte além da criatividade, nós podemos ter dificuldade em memorizar nome de pessoa e nome de rua. Olha, mãe, meu coleguinha da sala. Legal, filho, qual é o nome dele? Vixe. Olha, mãe, minha nova professora. Legal. Qual é o nome dela? Vixe. Disléxicos são ruins para memorizar nome de pessoas e nome de rua. Antes de casar, eu cresci em Santana. Casei com 28. Tinha a rua do meu bairro, que eu não decorei o nome. Mas eu sabia chegar do ponto A até o ponto B. Por quê? Porque eu memorizei visualmente o trajeto. Visualmente a rua. O engraçado, teve certa vez, um visitante da igreja perguntou assim: ô Pipo, qual que é o endereço daqui? Isso uns anos atrás. Qual que é o endereço daqui para eu passar pro meu filho? Perguntou para um disléxico. O endereço. Aí, ô presbítero, vem cá. Ô, isso aqui é o presbítero, visitante, tal coisa. Presbítero, ele tem uma dúvida. Aí, perguntou para o presbítero. Quem tem dislexia precisa ter, às vezes, um jogo de cintura quando não memoriza bem as coisas. E os disléxicos são visuais. O disléxico, para chegar do ponto A até o ponto B, memoriza visualmente
os ambientes. Por isso que uma forma de estudo é um estudo colorido, um estudo visual. Outro ponto. Leia pequenos blocos, mas leia todos os dias. O meu era um capítulo todos os dias, de domingo a domingo. Não demora muito tempo. Obviamente, tem capítulos maiores do que outros. Tem salmos grandiosos, aí demora um pouco mais de tempo, mas é uma média. Um capítulo todos os dias. E até isso é bom porque quando você lê um capítulo, você mastiga melhor o texto. Você investiga melhor o texto. Não precisa ler rápido. Para que ler rápido? Eu levei 3 anos para isso. Outro ponto, suporte para compreender melhor passagens difíceis. O que eu usei como um suporte digital foi um canal no YouTube da Igreja Presbiteriana Cidade Ademar. O pastor Márcio Alonso, ele tem um vídeo para cada capítulo da Bíblia. De Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse. São mais de 400 vídeos. Então, quando eu tinha alguma dúvida, de alguma passagem um pouco mais difícil, eu iniciava a leitura com o Bible Project vendo o resumo visual, lia, e depois da leitura, eu assistia um vídeo. Tem muita, com perdão da palavra, tem muita porcaria no YouTube? Tem, mas tem coisa boa. Se a gente souber olhar e souber garimpar. Mas também, um outro esquema também. Pastores e presbíteros locais. Olha só minha dislexia, além disso, botei um R. Olha só qual é a coisa. Viu como eu sou disléxico? Quem tem aqui filhos que são meus alunos, entendeu? Pergunta se de vez em quando não escrevo uma coisa equivocada no quadro. De vez em quando sai alguma coisa mesmo. Além disso, pastores e presbíteros locais podem ajudar. O tanto que eu já aluguei pastor Tanaka para perguntar coisas complexas para ele. Então, ferramenta digital, ferramenta humana, troca de ideias, perguntem. A igreja é para isso, a igreja é um corpo. Dificuldade de leitura não significa ficar longe dos livros. Dificuldade de leitura significa preciso de mais recursos para ler. Orientações para a EBD. Uma coisa que com os meus alunos eu não faço, porque vai que eu tenho um aluno disléxico, mas leitura em voz alta pode ser pessoalmente desafiadora para quem tem dislexia. É uma leitura truncada, lenta, silabada. Então, se pedir para um aluno disléxico ler, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e Deus amou o... Talvez coloque a criança, aquele jovem, ou até mesmo adulto também, às vezes numa situação um pouco de saia justa. Como eu costumo fazer nas minhas aulas, lá com as crianças, eu leio a passagem. Ou pergunto, antes da aula, quem se sente à vontade para ler. Segundo, métodos visuais melhoram a interpretação de quem tem dislexia. Cores, formas, ajudam o disléxico a entender melhor. E no caso também aqui para professores, estejam atentos a erros ortográficos. Importante falar, nem todo mundo que comete erro ortográfico é disléxico. Mas todo disléxico comete erro ortográfico. Eu cometo menos do que com 15 anos, mas ainda os cometo. As cartinhas que eu mandava para minha esposa na época do namoro, entendeu? Ela me mostrava depois, aqui ó, eu não falava nada, para não deixar triste, mas olha só, um errinho aqui, outro errinho aqui, outro errinho aqui. Falei, nossa. Ainda bem que ela levava na esportiva. Então, meus irmãos, a igreja é lidar também com a forma diferente de cada pessoa aprende. E explicando aqui também, não era temática da aula, mas, people, qual que é a diferença? O outro termo que está na moda é o TDAH.
Pipo, qual que é a diferença da dislexia para o TDAH? Sendo que você tem os dois. Excelente pergunta. A dislexia, volta, é onde a informação processa no cérebro, mais ativado no lado direito. E até só abrindo parênteses aqui, a dislexia tem duas origens. Existe a dislexia do desenvolvimento, ou a dislexia que você nasce com ela, e existe a dislexia adquirida. Como é que se adquire a dislexia? Algum acidente, trauma, pancada, porrada na cabeça, ou falta de oxigenação no cérebro, que prejudica o lado parietal e occipital, e faz com que o lado direito tenha que trabalhar mais. A primeira pessoa que cunhou o termo dislexia adquirida foi uma brasileira, Lu de Olivier. Infelizmente ela já faleceu, mas foi a primeira pessoa que cunhou esse termo. Analisando a própria vida, ela, com 16 anos, passou por um afogamento. Ela era de uma família, vamos dizer assim, abastada. Já tinha viajado muito, falava 3, 4 idiomas. Quando sofreu esse afogamento na praia, ela acordou. Ela teve dificuldades na leitura e esqueceu quase todos os idiomas que ela falava. Com características da dislexia. Então a dislexia você pode nascer com ela, ou pode adquirir em algum momento da vida. Mas, Pipo, e o TDAH? O TDAH é diferente da dislexia. Aqui na parte da frente do cérebro, o nosso cérebro produz 2 neurotransmissores. Neurotransmissor é um nome chique para falar hormônio que o cérebro produz. O nome deles é dopamina e noradrenalina. Quando esses 2 hormônios estão combinados, eles dão match. São responsáveis pela atenção, foco seletivo, autocontrole, volição ou vontade de iniciar uma atividade. É como se fosse um copo, produz menos. Então, o TDAH é aquela pessoa muito procrastinadora para iniciar uma atividade. Enrola para começar. O TDAH é aquela pessoa um pouco sem filtro. Aquela criança que é a sincerona, fala alguma coisa e os pais ficam com vergonha. Filho, não fala isso para aquela pessoa. Também quem tem TDAH é aquela pessoa que fala alguma coisa, às vezes num tom que não queria, e se arrepende 5 minutos depois. Quem tem dislexia pode ter mais coisas na cabeça do que uma coisa só. Há relatos que podem ter dislexia, TDAH, TEA, ou seja, autismo. Não tem um certo limite. Mas independente da característica, lembre-se sempre, Deus é soberano, numa visão, uma cosmovisão cristã agora, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus permitiu que eu tivesse essa dificuldade. Deus permite que nós tenhamos, essa é a minha dificuldade, vocês podem ter outras dificuldades, mas Deus não deixa de ser bom por isso. Deus é bom o tempo todo. Foi tão bom comigo porque eu produzo conteúdo na internet para ajudar essas pessoas que têm dificuldades específicas de aprendizagem. Temos um tempo ainda. Vou deixar aqui para perguntas. Dúvidas? Piadas crônicas, notinhas de rodapé? Fiquem à vontade. Não está aqui comigo, está com o Matheus. Está aqui já. Pipo, e dislexia tem grau? Excelente pergunta. Teste som, maravilha. Excelente pergunta, Cris. Dislexia tem graus, leve, moderado e severo. E foi excelente pergunta porque você consegue modular os graus. Quem é dislexia severa pode virar dislexia leve. Não fica livre da dislexia, uma vez disléxico para sempre. Meu grau era severo, quando era mais novo. Não conseguia aprender. Por isso que é interessante periodicamente, quando digo periodicamente, é
do intervalo de 5 em 5 anos, atualizar o laudo, para ver a progressão da condição. Pipo, por que não todo ano? Porque o laudo de dislexia não é um laudo barato. Para ter o laudo de dislexia, você precisa passar por fono, psicólogo, psicopedagogo e neurologista. E o laudo não é em um dia. São sessões com fono, sessões com psicólogo, sessões com psicopedagogo. Depois uma consulta com o neurologista. Em média, fizeram uma pesquisa, em média, o custo para ter um laudo de dislexia varia de R$ 3.500 a R$ 5.000. Imagina isso todo ano. Com IPVA, IPTU, complica um pouco o orçamento das famílias. Então, o laudo, você consegue ver no laudo os graus de dislexia. Tem leve, moderado e severo. O mais severo, mais suporte aquela criança vai precisar. Quando eu digo suporte, quando eu estudei no Mackenzie, eu tinha 1 hora mais de prova, um leitor para ler as perguntas para mim, eu fazia prova de filosofia oral, eu não perdia ponto por erro ortográfico, e por conta da descalculia, eu usava a calculadora na prova de matemática. Aí vocês pensam, Pipo, mas isso é no colégio. Mas quando ele chegar no vestibular, como é que funciona? O Enem já dá muito suporte para quem tem dislexia. Mas infelizmente não são todos os vestibulares que dão. O Enem dá tudo isso que eu falei. Sala separada, é tranquilo, é uma das provas melhores em termos de adaptação para a dislexia. O vestibular do Mackenzie dá. Agora os outros, é difícil saber. De vez em quando eu sempre recebo um relato, meu filho fez a prova da federal, sei lá das quantas, e não foi adaptada. Mesmo eu enviando o laudo. É complicado, é complicado. Vou perguntar uma coisa, eu conheço uma Já pessoa... vou passar ali, pode falar. Eu conheço uma pessoa que ele disse que tem dislexia, ele passou no vestibular, pegou a maior nota. Perfeito, ótimo. E é contador. Contador, perfeito. Então, aí ele disse que é dislexia, mas eu não sei. Excelente pergunta, excelente pergunta. Dislexia não significa falta de inteligência. Tá? Por exemplo, todo mundo aqui olha para o teto. Bem, estão vendo que tem lâmpada no teto? O inventor da lâmpada, Thomas Edison, era disléxico. Se você tem um computador com Windows na sua casa, o Windows veio da Microsoft. Microsoft foi fundada por outro disléxico, Bill Gates. Se você é uma pessoa mais moderna e tem um iPhone veio da Apple. A Apple foi fundada por outro disléxico, Steve Jobs. Se o seu filho ou filha gosta dos heróis da Marvel, o ator que faz o Homem-Aranha, o Tom Holland, o novo Homem-Aranha, ele é disléxico. E tem entrevista dele falando que ele não, para memorizar as falas, ele grava a própria voz e memoriza auditivamente. Tem outros atores que são disléxicos, o Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise também são disléxicos. Excelente ponto, porque o disléxico ele pode se dar bem em qualquer profissão. A curva de aprendizagem dele para ser bom naquela profissão talvez seja maior. Mas é plenamente possível um disléxico conseguir ter êxito, ter sucesso. Quando a gente olha, por exemplo, os resultados que a pessoa teve, notas altas, às vezes a gente olha os palcos, o palco é muito glamuroso, mas às vezes os bastidores não são nada glamurosos. Até chegar lá, muito sofrimento, muito sofrimento. Consegui responder, minha irmã? Maravilha. Maravilha. Por favor. Bom dia, Pipo. Bom dia, igreja. Mediante a pergunta do presbítero Cristóvão, identificando o grau, Excelente. o que vai influenciar eu, como igreja, no tratamento com essa pessoa? Tem mudança de tratamento ou não? Excelente ponto. Primeira coisa, caso identifique, no caso eu vou falar aqui, uma criança, eu consigo ver melhor
quando ela está lendo, eu consigo ver melhor se ela consegue, na atividade de memorizar o versículo, ela sentir mais dificuldade em memorizar o versículo. Mesmo martelando, 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 vai demorar para memorizar as músicas. Como igreja, algumas ações práticas. Primeira, não estou falando que a igreja tem que dar diagnóstico. Mas, se algum irmão perceber alguma coisa, chega em amor para a família, fala assim, família, olha só. Eu vi um canal no YouTube assim, chamado Dyslexia Club, muito legal, que fala sobre dislexia, e eu estou vendo algumas características nessa criança. Dá uma olhada, se investigar pode achar alguma coisa ali. Chegar em amor. Segundo, quando perceber uma criança, às vezes com dificuldade em ler uma passagem, decorar um versículo bíblico, não é por, vamos dizer assim, falta de empenho dela. Ou a primeira ideia que vem assim, a família não está fazendo as devocionais diárias com aquela criança. Às vezes não é isso. Às vezes ela tem mais dificuldade para processar a informação. Então, segundo ponto prático, paciência. O disléxico aprende, ele só demora mais. O disléxico evolui, ele só demora mais. E também, porque não muitos aqui, quando eu falo essas características, tem muitos adultos que se identificam. Eu falei, caraca, Pipo, parece que eu sou? Nossa, Pipo, parece que eu sou, de tudo que você está falando. Eu, lembrando o HD da minha memória, na escola eu passava por tudo isso. Se for um adulto, pode ter laudo em adulto também. Não existe uma faixa etária. Pô, eu passei dos 20, passei dos 30, passei nos 40, estou na faixa dos 60. Posso fazer o teste? Pode. Ai, Pipo, mas é R$3.000, meio caro, né? Uma sugestão. Pesquisar universidades que têm um curso de psicologia, que eles fazem testes gratuitos, porque vai uma via de mão dupla. Você faz o teste lá e eles usam seus dados para pesquisa. O Mackenzie, por exemplo, tem centro de neurociência. Eu atualizei o meu laudo com 15 anos lá. O lado bom é que é gratuito. O lado ruim, por ser gratuito, tem uma fila de espera quilométrica. Por exemplo, no Mackenzie, a última vez que eu falei com eles, em dezembro, estava com horário livre para maio. Porque muita gente procura. Consegui responder, irmão? Muito obrigado. Fala, Douglas. Diga, presbítero. Excelente oportunidade que a gente tem de conhecer esses aspectos, né? Eu tenho uma dúvida, um dislexo num ambiente coletivo, numa reunião, tipo um casamento, ou até um culto na igreja, ele tem mais sensibilidade com relação aos sons? Ele fica incomodado mais que os outros com relação ao som? Excelente ponto, presbítero, excelente pergunta. O disléxico não, tá? Em si o disléxico não. Mas o disléxico pode ter comorbidade com outras coisas, tá bom? No caso, sensibilidade a som, por exemplo, um som alto, tom, tal coisa, alguma coisa que incomoda ele, não é tanto da dislexia. 2 transtornos podem ter essa característica de sensibilidade ao som. TDAH é sensível ao som, tá? E o TEA, que é o autismo. Só que não pense, por exemplo, o autismo é como se fosse aquele estereótipo do autista, exemplo, filho do Marcos Mion, que não fala nada e tudo. Não. Existem autistas que são até bem comunicadores, falam até bastante. No caso do som, essas 2 características que merecem investigação. Dislexia somente, entendeu? O TDAH, o que acontece? Na parte do frontal do cérebro, onde a criança é mais inquieta, não consegue parar quieta. E o TDAH também tem tipos. Tem o tipo hiperativo, esse é o mais característico. A criança que não para quieta, está agitada, o culto está aqui, mas se deixar a criança já está lá fora, aí já entrou de novo. Aí está fora, aí mexe aqui, mexe ali. Mas tem outro TDAH que é do tipo desatento. Esse é mais difícil. Porque o tipo desatento, a criança é até que é quieta. Fica assim.
mas a mente dela está em Nárnia. Você está olhando aqui a aula, mas a mente dela vai longe. Pipo, você entendeu? Às vezes não vai. E esse processamento dos sons, por quê? É muitos estímulos. Tem o estímulo visual, do pastor falando, a igreja interagindo com a música, sons, tal, e isso pode incomodar um pouco quem tem TDAH, tá bom? Dislexia em si, não. Oi, Pipo, tudo bem? Maravilhosamente bem. Tem alguns sinais, sintomas que são observados antes da idade escolar? Excelente pergunta, gente. Muitas perguntas inteligentes aqui, muito bom. Tem sim, tá? Primeiro, demora na fala. Um ponto aqui, tá? O diagnóstico de dislexia só consegue ser dado depois da fase de alfabetização, tá? Por quê? Porque na fase de alfabetização as crianças têm meio que dificuldades parecidas. É uma linguagem nova, está aprendendo a ler e escrever, então com 7 anos, todas elas vão ter dificuldade de juntar B com A que dá Bá. Mas coisas que merecem atenção, tá? Não quer dizer que vai ser disléxico, mas algo que merece uma investigação ali. Primeiro, demora para andar, envolve a psicomotricidade. Segundo, demora para falar. E terceiro, demora para nomear objetos. Aquele treco em cima daquela coisa. Mãe, pega aquele treco em cima daquela coisa. E a mãe tem que tentar adivinhar qual é o treco em cima da coisa. Quer dizer que vai ser disléxico? Não. Quer dizer que é TDAH? Não. Mas são pontos de atenção para lá na frente, se, olha, chegou na época da alfabetização, está sofrendo. Chegou na época da alfabetização, está difícil. Chegou na época da alfabetização, está demorando para evoluir. E também ficar atentos porque a gente teve recentemente uma coisa chamada pandemia. E muitas crianças aprenderam na internet, ou seja, não aprenderam. Não estou falando nada contra os meios digitais, eu dou mentoria através dos meios digitais, mas uma coisa é tentar ensinar uma sala de Zoom, 20 crianças a ler e a escrever, e outra coisa você tá numa mesa junto com ela, a professora segura na mão, mostra, tal. Então, muitas crianças saindo desse período de pandemia, parece que têm características de dislexia, mas não são disléxicas. Então, Pipo, como é que fazer isso? Como é que ajudar nisso? Por exemplo, psicopedagogos, eles fazem, antes de dar o diagnóstico, um período de 4 a 6 meses de intervenção para assim dar o laudo de dislexia. Se não for disléxico, supera as dificuldades de leitura e de escrita. Quando é disléxico, tenta e parece que não vai. Então, opa, aí pode ser disléxico, entende? Então, nesta fase anterior da alfabetização, andar, falar e nomear objetos. Perfeito? Por favor, irmã. Opa, perdão, mil perdões, irmã. Depois Oi. aqui. Então, antes eu já tinha dúvida, agora eu tô com mais ainda. Nossa. Foi tão ruim Não. assim? Desde o ano passado, eu tenho uma filha de 8 anos. Perfeito. Tá? E desde o ano passado, a professora dela, que é muito minha amiga, Uhum. começou a desconfiar. Perfeito. Porque ela demorou de ler, ela não lê 100%. Perfeito. Ela escreve trocando letras. Perfeito. E agora, como você acabou de falar, para andar, ela fez fisioterapia. Perfeito. Ela foi uma criança que ela não engatinhou. Perfeito. Ela, para falar, ela fez fono. Ou seja, você está dando vários tiques aí na cabeça. Ok, certo. Perfeito. Entendo, minha irmã. Como mãe, Sim. o que eu posso ajudar? Excelente ponto. Isso, essa emoção, eu sinto, mamãe, o que você passa, porque minha mãe também passou essa situação que você está passando. Contando assim causos disléxicos, antes de responder a pergunta, minha mãe já ouviu de uma escola: desculpa, mamãe, a gente não tem vaga para aluno problemático.
eu pipoquei entre 4 escolas até eu achar uma escola que realmente me ajudasse. Minha mãe ouviu assim, nossa, vai ter uma escola boa ali no Tucuruvi, bota seu filho lá que vai ser bom. Minha mãe fala que foi a reunião mais rápida da vida dela. Ela chegou com todos os laudos, chegou assim. Então, meu filho tem dislexia, TDAH, descalculia, tá aqui, vocês dão conta? Minha mãe nem sentou, falou assim, então, mamãe, desculpa, a gente não tem vaga para aluno problemático. Só que nessa época, era final do ano de 2005 para início de 2006. Hoje não tinha redes sociais, hoje se acontece isso, você faz textão, vídeo, expõe toda a situação na internet. Não tinha isso. Minha mãe ouviu, engoliu a seco, se emocionou com isso, agradeceu, se levantou e foi embora. Como mãe, vou contar aqui o caso disléxico também. Quando eu tinha dificuldade em alguma matéria da escola, minha mãe sabiamente falava assim para mim. Ela descia na banca de jornal, pegava aquele programação da TV, falava assim, filho, vai passar um desenho ou documentário daquela matéria que você não foi bem. Assiste e me conta o que você aprendeu. Por isso que até hoje eu sou apaixonado por documentários. Quando eu estou na Netflix, minha esposa quer ver uma série, um filme, eu não, quero botar um documentário de alguma coisa. Entendeu? Sugestão. Imagino que a sua filha gosta de alguns assuntos, certo? Você vai pensar, aí eu falei, gosta de alguns assuntos, vários listagens veio na sua cabeça. Uma coisa é dificuldade de leitura, outra coisa é o gosto pelos livros, são coisas completamente diferentes. Para primeiro contato, comece com os assuntos que a sua filha mais gosta. Então, por exemplo, dinossauros, princesas, heróis. Por quê? Porque o disléxico, ele às vezes associa assim, eu tenho dificuldade para ler, então eu não gosto de ler. São duas coisas completamente diferentes. Eu tenho dificuldade de ler até hoje. E você viu a foto da minha Bíblia ali atrás. Então, a barreira do primeiro contato, comece com os assuntos que a sua filha mais gosta. Coisas de imagem mesmo, sabe? História em quadrinhos, balão e tudo. Você vai ler para ela. Tá? Depois você vai ler com ela. E quando ela estiver pronta, ela vai ler para você. Ainda não está na fase da leitura, a leitura está fraca. Ok. Assista algum programa, algum vídeo educativo e pede para ela contar o que ela aprendeu. Treinar oratória, treinar comunicação. Questão, por exemplo, de disléxicos. Acabei não citando, mas disléxicos têm uma característica também que é a disgrafia, que é a famosa letra feia. Aquela letra difícil de entender. Pipo, como melhorar a qualidade da letra? 2 dicas. Primeira, os clássicos cadernos de caligrafia, que muitos aqui imagino que já fizeram. Uns aqui olharam coçando a cabeça, odiaram terem feito isso. Se isso acontecer com a sua filha, vamos fazer aqui uma página de caligrafia. Se ela sentir fome, sede, inventar um monte de desculpa para não fazer o caderno de caligrafia, você pode trocar a atividade de caligrafia por atividades de desenho, mas com uma ressalva. Por que atividade de desenho? O que é um triângulo, uma montanhinha cortada no meio? A letra A. O escrever é um ato de desenhar. Então, quanto mais você cria destreza no desenho, isso também vai desembocar na qualidade da caligrafia. Tente a começar com a caligrafia, com frases, versículos bíblicos, passagens assim, divertidas dos personagens dela, e ela vai desenhando. Fazendo treinos de caligrafia 3 vezes na semana, em 3 meses você já nota alguma melhora. Mas se ela detestar caderno de caligrafia, atividades de desenho, guache, aquarela, pincéis, canetinha, giz de cera. Aí no longo prazo, aí não vai ser mais em 3 meses, aí no longo prazo, em 1 ano, você percebe uma melhora na qualidade da letra da sua filha. Tá? Quando a gente vê um filho ou uma filha não lendo, não aprendendo, não se desenvolvendo, dá um desespero no coração de mãe. Mas uma sugestão, treino, repetição, com correção, leva até a perfeição. Repetição,
com correção leva até a perfeição. Pegue momentos, nesse mundo digital, ao invés de ficar no celular, essas coisas, aproveite esse momento para leiturinha junto com ela, ter tempo de qualidade junto com a sua filha, entendeu? Atividade de desenho, pintura, caligrafia, que no longo prazo você vai ver o que você faz hoje, vai ter resultado lá na frente. Eu fazia isso todas as minhas férias escolares. Eu detestava minha mãe, brincadeira. Mas se hoje eu conseguir acabar a faculdade, antes de acabar a faculdade, passar no vestibular, entrar na faculdade, finalizar a faculdade, entrar no mestrado, acabar o mestrado, foi porque lá atrás a minha mãe investiu tempo de qualidade comigo. Invista esse tempo na sua filha, você vai ver que ela vai melhorar bastante. Temos perguntas aqui. Respondi, minha irmã? Perfeito. Você comentou que tem os graus, né? E que você tem um grau mais severo e que você era um grau severo e que você depois passou para um grau mais ameno. Perfeito. Então dá para diminuir. E o que faz? Teria como ficar mais severo? E o que seria esse problema contrário? Né? O que geraria isso? Perfeito, muito bom. Vamos imaginar naquela situação. Repetição, a frase que eu falei, repetição com correção leva até a perfeição. Fazendo uma analogia futebolística, tá? Porque eu gosto de futebol. Como é que faz um jogador se tornar um exímio cobrador de falta? Treinando. O que poderia fazer um disléxico piorar na leitura? Não lendo. Não treinar. O que acontece muitas vezes é que pais, famílias, e até mesmo, vamos pensar que, na época dos nossos avós, tinha o filho que era para o trabalho e tinha o filho que era para os estudos. Esse aqui não dá para estudar não, ele não consegue entender as coisas, ele é mais para trabalho. Esse tipo de filho. Possivelmente, talvez tinha alguma dificuldade de aprendizado que ele não conseguia aprender, não tinha conteúdo adaptado para ele. Então, o que faz piorar é a falta de treino, falta de tempo de qualidade. Quando o disléxico tem dificuldade de leitura e escrita, não é para ficar longe da leitura. Mas é para ter mais paciência no processo de leitura, investir mais tempo na leitura, treinar mais essa leitura. Por exemplo, vamos aqui fazer uma analogia. Quando eu cresci, eu ainda cresci no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Quando a gente tinha época de férias, era para sair de casa, brincar com a molecada. Ficar em casa, os mais velhos vão lembrar, era quase como um castigo. Não, você aprontou, você não vai sair, você vai ficar em casa. Não, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Hoje em dia, se falar para essa atual geração tech, você não vai sair, você vai ficar em casa. Tá bom, obrigado. Percebe que as gerações mudaram? Então imagina, a criança que já tem dificuldade na coordenação motora. Hoje em dia não tem mais o costume de pular corda. Então aquilo que já estava ruim, piora. Aquilo que já está ruim, nos desenvolve. O disléxico pensa assim, a leitura não é para mim, não gosto de ler. E não lê. Aquilo que já estava ruim, piora. Quem vê os meus vídeos na internet, depois seguem lá, vão ver que eu tenho uma biblioteca onde eu gravo atrás de mim. Aquilo lá não é enfeite. Eu li aqueles livros que estão atrás de mim. Por quê? Minha mãe era uma mãe amorosamente chata comigo. Amorosamente chata. Para eu ler. Para eu ter contato com bom conteúdo. Então, o que faz o grau piorar é justamente a falta de estímulos. Criança precisa de estímulo. De bons estímulos. Perfeito, irmã? Maravilha. Oi, Pipo, tudo bem? Aproveitando Claro. esse gancho aí, iniciando a fala, Claro. eu conheço pessoas que têm filhos, né, com problemas de saúde, filhos atípicos, Uhum. né, do espectro autista. E o que eu tenho percebido, a maior dificuldade, primeiramente, é no sentido de entender por que Deus me deu um filho assim. Perfeito. Né?
segundo momento é o preparo. Como vou ajudar? Não sei ajudar, não tenho recurso financeiro, Perfeito. sinto preconceito das pessoas, as pessoas pensam que o meu filho é doente, que o filho dela se aproximando com o meu filho vai adoecer, vai pegar essa doença, Perfeito. e isso é absolutamente individual. Perfeito. Né? Como lidar com uma situação dessa, frente que um dos nossos mandamentos é amar ao próximo. Excelente E ponto. nós percebemos que muitas vezes esse amor ele é desfeito quando eu vejo que o filho do outro não é igual ao meu. Perfeito. E quando eu vejo que eu não tenho capacidade para dar uma assistência Perfeito. ou ajudá-lo a crescer e desenvolver. Porque acho que a principal preocupação dos pais é dar o ensinamento, né, a autonomia, porque um dia os pais irão falecer. Como é que vai ficar o meu filho se ele tem algum tipo de dificuldade, ou que ele tem um grau de dislexia, ou TEA, ou TDAH, ou outra doença que seja atípica? Perfeito, perfeito. Excelente pergunta. Inclusive, fica como sugestão de leitura, tem um livro. Não é muito barato esse livro. Chama Entendendo a Dislexia, da própria doutora Sally Shayowitz. Lançou final do ano passado. É um compêndio dos últimos artigos científicos dela. Calhamaço desse tamanho, é R$160, eu sei que não é tão barato, mas os últimos testes ou pesquisas científicas sobre o tema. E um dos artigos, ela fala que pessoas ou crianças com dislexia e TDAH são menos convidadas para festinhas de aniversário. Então a criança já vem com aquele símbolo de rejeição. Não gostam de mim. Porque às vezes se é TDAH, às vezes é agitado demais, vai quebrar as coisas, é estabanado. Já na dislexia tem dificuldade na psicomotricidade, não brinca direito, fica no canto na educação física, não faz amizades, não interage, às vezes não conhece tanta gente, sente um certo aspecto de rejeição. Essa resposta como lidar talvez não seja simples, mas vou pintar um cenário para você. Nesse mundo digital que a gente vive, cria-se muito a ideia dos seguidores. E até crianças jovens, olha mãe, ganhei 2 seguidores, ganhei 10 seguidores, ganhei X seguidores. Sabe? Como se a amizade fosse contada. O que eu falo para os meus alunos é: amigo de verdade você conta nos dedos de uma mão. De seguidor do Dyslexia Club eu tenho 35 mil. Eu tenho 35 mil amigos? Não. Então, o que é difícil, mas ajudar a criança a mudar a perspectiva. Mas filho, você não precisa de muitos amigos. Porque aquele que for seu amigo de verdade, você vai levar para a vida inteira. Meu amigo mais antigo que eu tenho, conheço ele desde os 3 anos de idade. Ele foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento dele. Igual lá quando eu estava na faculdade, falaram para mim, por que você lê tanto se você tem dislexia? Porque Deus permitiu que eu passasse mais tempo lendo a palavra dele até entender. O difícil é mudar a perspectiva. No nosso coração caído e pecador, a gente é como um imã, olha sempre para o lado ruim. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Aí quando eu penso em talvez querer ir para esse lado, eu me lembro da história de Jó. Deus foi bom. Então, Deus nos dá situações que muitas vezes a gente não entende. Mas essa situação é para eu glorificar a Ele. Então, como cristãos, primeiro, pessoal. Muita reflexão pensando, Deus, como eu posso louvar o seu nome com isto? O Senhor me deu essa característica para eu louvá-lo. No meu caso, foi criando uma página na internet.
ajudando outras pessoas. No caso, em termos de vida comunitária, Deus. O Senhor deu características a outra criança, a criança do meu irmão. Como é que eu posso ajudar esta família a também glorificar o seu nome? Ter noção de comunidade, ter noção de igreja. E não simplesmente, pô, aquela criança incomoda. Pô, aquela criança atrapalha. Deus fez aquela criança com aquelas características. Deus quis e Ele é maravilhosamente bom por isso. Então, como eu posso ajudar aquela criança que tem essas características a também louvar o Senhor? Então, não é uma resposta simples, mas a resposta é, ou a reflexão é, se Deus deu, é para eu glorificá-lo. Precisamos pensar como glorificá-lo, sendo disléxico, TEA, Down, diversas características. Nas nossas características precisamos louvar a Deus. E para viver bem em comunidade, a gente se ajuda a louvar a Deus juntos. Espero ter respondido a pergunta. Por favor, irmão. Esse momento vai ser o mais difícil meu, aqui na igreja. Eu sou um disléxico. Sim. Antes da dislexia, só foi saber que eu era disléxico com 19 anos. A minha mãe não sabia nada disso. E me criou com outros 3 irmãos que não tinham esse problema. Apanhei muito. Fiquei de castigo um monte de vezes. Não liga pro meu choro, só escuta o que eu vou falar. Claro. A minha mãe, nós 4 não temos dia de conversão. A minha mãe, a gente no ventre, ela já cantava corinho, lia textos bíblicos, contava a história de Jesus. Eu não tenho uma data de conversão. Quando eu fui para a escola pela primeira vez, eu voltei falando, mamãe, ninguém conhece Jesus lá. Esquisito, aquilo para mim foi uma decepção total. Isso novinho. Mas o que eu queria resumir, eu me senti o pior dos piores. Eu quero saber que lá atrás da dislexia existe uma pessoa carente de amor. Foi o que a minha mãe conseguiu tocar a mim. Foi o amor que meu pai me deu. Eu não sabia nada, mas com amor, mesmo batendo, Deus atua, porque Deus nos ama e Ele me escolheu, assim, do jeito que eu sou. Então, se o pai amar, de qualquer forma, amar, vai tocar a criança e vai aprender. Amém. Amém. Gente, você não sabe por trás da dislexia. O meu era muito severo. Mas eu fui para a escola, fiz o vestibulinho, que era para o colégio técnico, na Getúlio Vargas. Fui fazer uma Mackenzie e eu queria fazer ITA, Naval ou o IME no Rio. Estudei para isso como disléxico. E a última hipótese é a arquitetura no Mackenzie. No Mackenzie, lá eu encontrei um lugar que eu pudesse ficar perto do banheiro, porque dá dor de barriga, dá ânsia de vômito, dá tudo.
Eu não consigo entender, eu tinha que ler 4, 5 vezes a mesma coisa para tentar pegar o que era. E as respostas, as perguntas que dava lá para fazer, eram tudo pegadinhas, coisas iguais. Você não sabe como sofre. Até que, há 14 anos, mamãe e papai, com todos os cuidados, eu tinha vergonha de encontrar as meninas, principalmente, que eu tinha vergonha de mim mesmo, não entendia. Quantas vezes eu saí daqui de culto sem entender uma palavra que o pregador falou. Para cantar no coral, eu preciso estudar 10 vezes mais a música do que todos eles. Você não sabe o sofrimento. Mas tem uma coisa. A pessoa é talentosa, alguma coisa ela tem lá. Ou a parte atlética, ou a parte de desenho. Eu só aprendi a ler, a entender as palavras quando o papai me colocou desenhos. Olha, isso aqui é um desenho. Imagine a palavra felicidade. Imagine isso e aquilo. Aí eu entendia que felicidade, aquele jeito que era fazer, aquilo eu vejo um sentimento em cada palavra. Começou a direcionar. E com 14 anos, nós ajoelhamos nós três em casa. Porque eu coloquei tudo abertamente. Depois saí num amigo secreto aqui na igreja. Triste. Fui para casa correndo. Papai e mamãe pegaram lá. Ajoelharam comigo. Eu orei e pedi a Deus que me transformasse. Me transforma, Senhor. Eu quero entender as coisas. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ler a Bíblia, gente. Nenhuma. Isso é o amor que consegue. Nada pode com o amor. O amor. Ame. É isso. Antes aí da gente encerrar, quando tá, só para deixar o clima um pouco mais leve, quando dá o Jader, eu e o Renatão também tem dislexia, a gente brinca que é os Backstreet Boys da dislexia, entendeu? Porque... Oi, mais uma pergunta? Dá tempo mais uma pergunta, pastor? Temos mais 2 perguntas Mais aqui. 2 perguntas, 2 perfeito. pessoas querem perguntar. Serei sucinto, tá? Tá? E aí a gente... Me perdoa, é porque eu estou olhando aqui, me perdoa, viu? Não foi por mal não, tá? Desculpa. Eu estou olhando aqui para frente, né? Quem que é a pessoa? Aqui. A dislexia ela já está categorizada no CID-10? Já está categorizada. O número, assim, ó, como bom disléxico, não memorizei, tá? Mas já está no CID-10, inclusive você precisa colocar, no caso o disléxico, para ter os direitos no Enem, precisa colocar o laudo com o CID e o parecer do médico, entendeu? Anexar no ato da inscrição do Enem. Já tem CID, tá bom? Já desenvolveram algum remédio, alguma coisa assim? Excelente pergunta, perguntas muito inteligentes, muito bom. Não existe medicação para a dislexia, tá? Mas existe para o TDAH. Tá? Dislexia por quê? Vejam a parte do cérebro, entendeu? No disléxico, o lado esquerdo é menos ativado. Não tem medicamento para fazer aquilo que é menos ativado ou ativar mais. Tá? No TDAH tem. TDAH tem os estimulantes, os metilfenidatos, não vou falar nome comercial porque é para pensar que é propaganda. E o que faz o medicamento para o TDAH? Lembra que eu falei que ele produz menos 2 neurotransmissores, dopamina e noradrenalina? O estimulante faz o quê? Voltar à produção normal. Então, por isso que o TDAH, quando ele toma a medicação, ele fica mais quieto, mais focado, mais centrado, como se o cérebro dele voltasse a produzir. Por isso que uma pessoa com TDAH, quando ela toma café preto, café forte,
ou energético, o TDAH não fica mais ele fica mais quieto. Porque naquele período breve volta a produção normal da dopamina. Só que é é um pico rápido, entendeu? De minutos, entendeu? No caso da medicação, volta, tem duração de 4, 6, 8 e até tem duração do dia inteiro, entendeu? Pode fazer, pode fazer. Isso, exatamente. Erroneamente, muitas pessoas tomam Venvanse e Ritalina achando que vão ter uma melhor performance nos estudos. Já está comprovado por artigos científicos que pessoas que não precisam tomar, quando tomam, não faz efeito nenhum. A pessoa pensa que está tendo mais foco. Não, a pessoa só está ficando mais ligada, assim, ó. Mas não tem resultado nenhum. Se não tem TDAH, não faz sentido tomar. É isso. Fechado, pastor? Queridos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem procurar o Pipo. Estará aqui à disposição sempre, né? E eu gostaria de orar. Amém. Orar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela vida do Pipo. Muito obrigado a Deus por essa preciosa vida, Deus, que o Senhor colocou aqui na nossa igreja, com todo o seu conhecimento, com toda a sua história, trajeto, a Deus. E muito obrigado, Pai, pelo ensino que veio até nós. A Deus, como igreja, sim, queremos, a Deus, abraçar os nossos queridos irmãos que apresentam, a Deus, as suas dificuldades, as suas limitações, assim como nós também temos, ó Pai. Pois por vezes achamos que somos mais normais, mas, ó Deus, somos tão limitados quanto. E precisamos, ó Deus, todos nós, da Tua graça, do Teu amor, da compreensão, da sabedoria, ó Deus, e do amor em nossos corações, para tratarmos uns aos outros, ó Deus, seja quem for, com o amor de Cristo em nossos corações. Ó Santo Deus, cuida das nossas vidas, cuida da Tua igreja, cuida, Pai, do Pipo, ó Deus, continua usando, Pai, como instrumento poderoso nas Suas mãos, para, ó Deus, conduzir, mentorear, ó Deus, aqueles que o encontram. Ó Deus, usa a vida do Pipo, ó Deus. E muito obrigado mais uma vez pela sua vida e pela sua família aqui conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado, Bom domingo. igreja.